Bom dia, irmãos. Estamos iniciando aqui no canal do YouTube da Igreja Bíblica mais uma manhã de Escola Bíblica Dominical. Nosso bom dia a todos. E vamos nesse momento iniciar com o cântico 162 do cantor cristão, Vigiar e Orar. De manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, o temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, Senhora, do dia ao fim, após os teus ligares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Sem cessar vigiar, Senhora, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. De manhã e sem cessar vigiar, Senhora. Vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus, com o corinho 145, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos
rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Eu consagro todo o meu ser a ti. Amém? Vamos, nesse momento, fazer a leitura. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Jeremias, lendo o primeiro capítulo. Assim diz a palavra do Senhor. A vocação de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda ao 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. A visão da panela ao fogo. Outra vez me veio a palavra do Senhor, dizendo: que vês? Eu respondi: vejo uma panela ao fogo, cuja boca se inclina do norte. Disse-me o Senhor: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão a cada reino porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te, e dizer-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todos os países, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus com o hino 155 do Cantor Cristão e 265 no livrinho de coro. Em Jesus, amigo temos. Em
Jesus, amigo, temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém? Vamos nesse momento ouvir e assistir o devocional da família da semana. Bom dia, irmãos. Vamos fazer o nosso tempo devocional neste domingo. Seria bom se a gente estivesse com os irmãos na igreja, né? Mas estamos em casa, vamos fazer o nosso tempo devocional. O título é Louvando a Bondade de Deus. Leitura bíblica, Salmo 136, de 1 a 15. Aqui. Você pode nos acompanhar em casa, pegando sua Bíblia, no Salmo 136, de 1 a 15, versículo-chave, versículo 1. Né? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mãos poderosas e braços estendidos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos
ler o devocional. Louvando a bondade de Deus. Alguém em nosso grupo de estudo bíblico sugeriu: vamos escrever nossos salmos. No início, alguém disse não ter jeito para escrever, mas, com um pouco de incentivo, cada um compôs uma canção poética narrando como Deus tinha agido em sua vida. Das provações, proteção, provisão e até da dor e das lágrimas surgiram mensagens provendo aos nossos salmos temas fascinantes. Como o Salmo 136, cada texto revelou que o amor de Deus dura para sempre. Todos nós temos uma história sobre o amor de Deus para contar, escrever ou cantar. Para alguns, as experiências podem ser dramáticas ou intensas. Como o escritor do Salmo 136, que relatou como Deus libertou seu povo do cativeiro e conquistou seus inimigos. Versículo do 10 ao 15. Outros podem descrever a maravilhosa criação de Deus, aquele que com entendimento fez os céus, que estendeu a terra sobre as águas, que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite. Versículos de 5 a 9. Lembrar quem é Deus e o que Ele fez inspira louvores e graças que o glorificam. Podemos louvar com salmos, hinos e cânticos espirituais. Efésios 5:19. Sobre a bondade do Senhor, cujo amor dura para sempre. Transforme sua experiência sobre o amor de Deus em cântico de louvor e desfrute o transbordar de sua infindável bondade. Senhor, enche o meu coração de gratidão, de reconhecimento e louvor a Ti. Por toda a eternidade, o amor de Deus dura para sempre. Amém? Vamos orar, né? E, como o devocional de hoje nos diz, devemos louvar e agradecer a Deus por tudo, até pelas nossas dificuldades, né? Nesse momento que estamos longe uns dos outros. Vamos orar, vamos oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este dia que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, que dura para sempre. Que o Senhor possa estar perdoando nossas falhas, nossos pecados, nos fortalecendo, Senhor, para estarmos cada dia mais próximos de Ti, Te buscando. Que o Senhor possa ser com cada irmão que estão nas suas casas, mas sempre lembrando, Te louvando e Te engrandecendo, Senhor. Que esse período possa passar, esse tempo difícil, que possamos nos reencontrar novamente e Te louvar e Te engrandecer. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Te oramos. Amém. Um bom dia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Vamos concluir neste instante nosso momento de louvor com o hino 484, Saudade. Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores querem me cantar, vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando eu não sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Encerramos aqui o nosso momento de louvor. Vamos ficar agora com a parte da pregação da palavra de Deus com o nosso pastor João Marcos. Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui e por esse meio nos comunicando, transmitindo a palavra de Deus. A nossa expectativa cresce a cada momento de podermos nos reunir, né, nos congregar juntos, mas enquanto isso não é possível, o Senhor está nos permitindo fazer dessa forma. Então, graças ao Senhor por isso. Irmãos, quero iniciar hoje um assunto. O assunto é julgamento. Vamos falar sobre julgamento, não o julgamento de Deus, o juízo de Deus sobre a terra, sobre os homens, mas aquele julgamento que nós fazemos uns com os outros. Entre os crentes é muito comum a ideia de que não é para julgar uns aos outros, né? De que nós não devemos julgar os outros. Mas o assunto não é tão simples assim. Nós vamos iniciar hoje uma série de estudos que vai falar sobre julgamento. São
4 tipos de julgamentos que são proibidos, porque existem julgamentos proibidos, tipos de julgamentos proibidos, e 4 tipos de julgamentos que são permitidos pela palavra de Deus. Então, é permitido sim, pela palavra de Deus, julgar. Tem 4 tipos que nós vamos abordar aqui, de julgamentos que são permitidos também. Preciso dizer que eu vou tomar como base para esses estudos o conteúdo do pastor Mauro Clark. Eu consegui a permissão dele para utilizar esse conteúdo, muito bom. E que o Senhor nos abençoe por meio desse conteúdo, por meio deste assunto. O que nós vamos ver hoje é o primeiro tipo de julgamento proibido, que é proibido julgar com atitude interna de superioridade. Proibido julgar com atitude interna de superioridade. Vou citar os 4 tipos de julgamentos proibidos pela palavra de Deus. Primeiro deles, julgar com atitude interna de superioridade, o que nós veremos hoje. O segundo, julgar costume que não é pecado, mas apenas uma preferência pessoal. Às vezes as pessoas costumam fazer isso, julgam os outros por suas preferências, tipo música, gosto musical, gosto por certos costumes, enfim. Esse tipo de julgamento também é proibido pela palavra de Deus. Terceiro, julgar coisas ocultas e desígnios do coração. E 4, julgar pela aparência. Então são 4 tipos de julgamentos proibidos que vamos abordar nessa série de estudos, o Senhor nos permitindo. Então, como já disse, vamos começar hoje com o primeiro tipo de julgamento proibido pela palavra de Deus, que é julgar com atitude interna de superioridade pessoal. Nós vamos usar 2 passagens da palavra de Deus para abordar este primeiro tema. A primeira delas está em Romanos capítulo 2, versículos 1 a 4. Os irmãos podem acompanhar comigo, você pode abrir sua Bíblia se você tem ela em mãos. Diz assim a palavra de Deus: portanto, és indesculpável, homem, quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Irmãos, essa passagem nós devemos ter cuidado para interpretá-la, porque nós corremos o risco de compreender errado. Num contexto mais imediato aqui, nós podemos ver que isso pode estar se referindo aos judeus que julgavam os gentios. Mas no contexto mais geral, é uma exortação para todas as pessoas. Devemos ter cuidado ao analisar esta passagem. É interessante que no texto anterior, capítulo 1, versículos 28 a 32, nós vemos aqui um julgamento fortíssimo, condenatório contra a humanidade. Os versículos dizem assim, é um texto bem conhecido, Romanos 1, 28 a 32, diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. O versículo 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus,
de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Olha, é um julgamento fortíssimo. Logo em seguida, Paulo proíbe os homens de julgarem uns aos outros. Então isso parece contraditório, não é? Parece uma incoerência do apóstolo Paulo. Será que é uma incoerência do apóstolo Paulo aqui? Impossível ser, porque Paulo estava inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu. E o texto do capítulo 1, versículo 28 a 32, é uma análise realista e objetiva da raça humana. O próprio Paulo estava incluído aqui, e fala do ponto de vista de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a raça humana, sobre o homem, que é criatura dele. E Paulo não está avaliando aqui ninguém com autoridade própria. O próprio Deus é quem está fazendo isso. No texto do capítulo 2, versículo 1 a 4, o enfoque aqui muda de forma radical, muda completamente. Trata de julgamento contra pessoas definidas. Não é algo geral da humanidade, é contra pessoas definidas aqui. Quem condena chama para si uma autoridade de fazer um julgamento, mas não tem esta autoridade, porque na verdade ele pratica as mesmas coisas que ele condena na outra pessoa. Então ele não tem esta autoridade. Ou seja, é um julgamento proibido, porque ele vem com uma atitude íntima de superioridade sobre a outra pessoa. A pessoa se acha na condição de fazer aquele julgamento porque ele se acha melhor do que o outro. E é comum isso ser alegado, né? As pessoas alegam isso. Fulano se acha melhor do que os outros porque fica julgando. Então é bem comum até entre as pessoas, até mesmo entre os descrentes, esse argumento. Um exemplo que nós podemos usar para isto, dentro da própria palavra de Deus, é a conhecida parábola do fariseu e do publicano, que Jesus contou. Ela está registrada lá em Lucas 18, versículos 9 a 14. Os irmãos conhecem bem esta passagem. O fariseu lá, ele confiava em si mesmo, porque ele se considerava justo, porque ele se considerava melhor do que os outros, e desprezava os outros, porque ele considerava eles inferiores. Então, nós temos aqui a soma de duas atitudes, cada uma pior que a outra. Confiança em si mesmo, ou se considerar justo, e desprezo dos outros, desprezo pelos outros. Soma de duas atitudes erradas. Desprezo aqui, na maioria das vezes, ele não é algo interno, não é algo afrontoso. Fica algo escondido lá dentro, não é algo que é aparente. E por isso, às vezes, nem afronta, né? Não é algo afrontoso. A pessoa tem um sentimento de superioridade interno e não demonstra isso. É algo que fica só entre a pessoa e Deus, claramente, né? Possivelmente eu e você já fizemos em algum momento parte desse grupo que faz isso, que se julga de alguma forma superior aos outros quando faz certos julgamentos. Então devemos ter bastante cuidado. A cena aqui descrita pelo Senhor Jesus Cristo é de dois homens no templo com um propósito, o propósito de orar. O primeiro, um fariseu, respeitadíssimo por todo mundo, pessoa de alto prestígio social. E o segundo, um publicano, um miserável publicano, odiado por todo o povo. Acho que você sabe por que os publicanos eram odiados. Eles aceitavam o trabalho de cobrar impostos dos seus conterrâneos para o Império Romano, e ainda por cima cobravam a mais e ficavam com uma parte, né? Então eles eram odiados, por isso eram considerados ladrões. Os ouvintes
devem ter pensado, ora, não dá nem para comparar. Esse fariseu aí vai dar um show de oração. E esse coitado desse publicano aí, nem orar não sabe, isso aí nem orar não sabe, né? E o fariseu realmente fez lá o seu show, né? O texto diz, o Senhor Jesus Cristo diz que ele orou de si para si mesmo. Uma oração que começa e termina nele mesmo. Deus fez parte daquela oração, ele citou Deus, mas apenas por pretexto. Então, podemos ver 3 defeitos dessa atitude aqui. Primeiro delas, arrogância, primeiro dos defeitos, arrogância e orgulho ao se achar melhor do que todos os homens. Olha, irmãos, nós não devemos nos comparar com outros pecadores. Primeiro, porque nós somos pecadores como eles. E segundo, porque o nosso padrão não é o outro pecador. O nosso padrão é Cristo. Você já tentou se comparar com Cristo? O que acontece quando nós nos comparamos com Cristo? Nós ficamos realmente convictos do nosso pecado. Nós percebemos de uma vez por todas que o quanto ruim nós somos, o quanto pecadores nós somos. O padrão do Senhor Jesus Cristo é elevadíssimo, é inalcançável por nós. Não é errado, claro, você reconhecer que tem atitudes corretas diante de Deus, né? Você reconhece que você faz coisas corretas diante de Deus. Agora, reconheça isso agradecendo a Deus, porque Ele lhe capacitou para isso, né? Não é errado reconhecer isso, mas reconheça entendendo que Deus lhe capacitou para agir assim. Reconheça que Deus lhe capacitou e não se sinta orgulhoso por conta disso. E também não despreze os outros, não despreze a ninguém, porque eles não agem assim como você age. Outro defeito da atitude do fariseu é porque ele pensou que as boas obras substituem as intenções internas. O motivo pelo qual ele se acha superior ao publicano e aos outros é por causa do que ele fazia. Ele cita que ele jejuava, ele dava o dízimo, e cita as coisas das quais ele dava o dízimo. Ele não faz nenhuma menção ao seu propósito no coração de agradar a Deus, de ser sincero com Deus. Nada de humildade aqui. Então ele pensou que as suas obras podiam substituir as atitudes do seu coração, e isso é um outro erro, isso é um outro defeito desse tipo de atitude. O terceiro tipo de defeito dessa atitude que podemos ver aqui é que ele julgou o coração do publicano, e claro, de forma errônea ele julgou o publicano, e por isso ele foi reprovado. Ele foi reprovado na sua oração, na sua atitude e na resposta que ele obteve de Deus. Mas para quem estava vendo de longe, né, o desenrolar desses fatos, pareceu o contrário, né? Pareceu que o fariseu saiu todo gabola dali e o publicano saiu cabisbaixo, mas nós sabemos que as aparências enganam, e principalmente se tratando de a nossa relação com Deus. Voltando a Romanos capítulo 2, nós podemos ver que o fariseu, ele fez exatamente aquilo que Paulo estava proibindo. Um julgamento em que a pessoa assume uma autoridade uma autoridade que só teria sentido se esta pessoa não praticasse aquilo que ele condena na outra pessoa. Exatamente por isso, Paulo deixa claro que só Deus pode fazer esse tipo de julgamento, né?
versículos 2 e 3, ele fala do juízo de Deus. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Afinal, a lei é de Deus, Ele é Deus e Ele é totalmente puro. Então, somente Ele tem autoridade para fazer esse tipo de julgamento. Em outras palavras, quando alguém se julga com autoridade para fazer julgamento dos outros, assim, com esse espírito de superioridade, ele na verdade está assumindo uma atribuição que é exclusiva de Deus. Olha, isso é muito grave. Por exemplo, se um juiz que costuma infringir as leis do trânsito, ele julga e condena alguém que, por exemplo, para na contramão, nós podemos dizer que ele está sendo um hipócrita, não é? Agora, ele tem que julgar sim, mas ele faz isso apenas com um julgamento técnico, com base na lei do país, nas leis de trânsito do país. Não é uma qualidade do próprio juiz. Ele não pode julgar baseado na sua própria qualidade, porque ele estaria sendo um hipócrita. Ele faz isso de forma técnica, mesmo que ele infrinja as leis, ele como juiz tem que julgar os que infringem as leis também, e ele próprio também deve ser julgado pela própria lei. No versículo 3, parece que Paulo imagina que alguém com mania de julgador, né? Versículo 3 diz: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensa que te livrarás do juízo de Deus? Então, ele está, talvez, Paulo está imaginando aqui alguém que entende que é pecador, mas ele, como se ele dissesse o seguinte: eu sei que eu sou pecador, mas a diferença é que eu me arrependo dos meus pecados e o fulano, o irmão ali, o irmão tal, ele não se arrepende dos seus pecados. Então, eu sou superior por conta disso, que eu peco, mas eu me arrependo, e fulano não se arrepende dos seus pecados. E Paulo rebate no versículo 4, onde ele diz: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha, no versículo 4, Paulo rebate dizendo que o arrependimento não é mérito de ninguém. Deixa isso bem claro. Quando alguém se arrepende, é porque Deus foi tolerante e pela sua bondade levou aquela pessoa ao arrependimento. O arrependimento sincero, ele reconhece que é um pecador e como Deus foi misericordioso, ele se torna uma pessoa humilde por reconhecer isso, reconhecer a misericórdia de Deus. Ele é humilde e ele não vai jamais se julgar superior aos outros, entender que ele é superior aos outros e que pode julgar os outros. Irmãos, esse texto ele não está reprovando o modo correto de julgar. Ele está reprovando atitudes internas erradas no ato de julgar. Não está reprovando um julgamento em si, um julgamento correto pela palavra de Deus, como nós vamos ver mais à frente, né? Nas próximas lições. O próximo texto que quero abordar é Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Convido os irmãos a acompanharem, se você puder, acompanhe aí. Tiago capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo?
Então, irmãos, duas atitudes condenadas aqui nesse texto. A primeira, falar mal do outro. A segunda, julgar. Claro, de forma implícita aqui, com um sentimento de superioridade, né? Quem julga o outro como uma atitude errada é como se ele estivesse assumindo a posição de juiz da própria lei de Deus, né? Aqui tratando da lei de Moisés, e não de alguém que deveria obedecê-la, alguém que deveria observá-la e obedecê-la. Então, resumindo, é isso. Alguém que julga o outro com este sentimento de superioridade é alguém que está julgando a própria lei e não alguém que está tentando obedecer àquela lei, que está lutando para ser obediente àquela lei. Mas por que alguém que julga o irmão com sentimento de superioridade está julgando a lei? A resposta não é tão clara assim, mas nós sabemos que a lei diz que todos nós estamos nivelados, lá por baixo, né? Nivelados pelo pecado. Todos nós, todos pecaram. Isso é algo que está muito claro na lei de Deus. Quando alguém se julga superior a outro, ele está considerando que a lei está errada. Quando a lei diz que todos pecaram, não há um justo sequer, todos pecaram, e quando eu ignoro isso e começo a me considerar melhor do que o outro, superior ao outro, é como se eu estivesse considerando que a lei está errada. E ao fazer isso, eu me torno juiz da própria lei, o que é um absurdo, porque ninguém é juiz da lei, senão o próprio Deus que criou, que fez esta lei. Então, quem age assim, dessa forma, está tendo a pretensão de assumir o papel de Deus. Isso é algo gravíssimo, como nós já mencionamos no início. Então, irmãos, para meditarmos, para guardarmos no nosso coração, na nossa mente, nós devemos entender que nunca devemos julgar alguém com desprezo no nosso coração por aquela pessoa, como se fôssemos superiores a outra pessoa. Aliás, você deve considerar os outros como superiores a si mesmo. Não é isso que a palavra de Deus diz? Nós devemos considerar o outro superior a nós mesmos. Se conseguirmos agradar a Deus, devemos dar graças a Deus. E se nós conseguirmos agradá-lo e pecar menos, um pouco menos, talvez, do que até outros irmãos, isso não é por merecimento nosso, não é por mérito nosso, mas simplesmente pela graça de Deus, pela paciência de Deus, pela misericórdia dele, que nos perdoou, nos capacitou em Cristo para que nós possamos obedecê-lo. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ajude a compreender este assunto tão importante nas nossas vidas e que Ele nos abençoe a podermos fazer julgamentos corretos e não pecar quando nós julgamos os outros irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por Tua misericórdia, Tua graça, pelo Teu perdão que nos capacita a poder agradar ao Senhor, a poder fazer coisas que Te agradam. Nos ajuda na nossa forma de julgar, que nós possamos compreender quais são as formas proibidas de julgamento pela palavra de Deus e também quais são as formas corretas, permitidas, as formas pelas quais, dentro da palavra de Deus, é permitido que nós julguemos os outros irmãos, para o benefício nosso e deles mesmos e da Tua igreja. Nós pedimos estas coisas e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.